celebrar o que deu certo. Em relação ao Propag, eu acho que construímos um ótimo acordo. Nunca se teve em toda a história republicana um programa de parcelamento de dívidas e que apoie os Estados Federados como este, que nós concluímos a sua tramitação com um acordo para derrubar dos vetos que estavam na sessão de hoje. E importante destacar, este projeto foi construído da forma mais republicana possível, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, tramitado no Senado, tramitado na Câmara dos Deputados e depois sancionado pelo presidente da República. Houve acordo para os vetos em relação ao Propag que foram derrubados aqui e nós temos aí um programa para atender todos os estados brasileiros, mas em especial os estados mais economicamente desenvolvidos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul. E o melhor diagnóstico disso é que esses estados são estados governados pela oposição. É uma prova inconteste que o governo cuida desse tema com a compreensão republicana necessária de que é um tema que está acima de governo e oposição, é um tema da Federação Brasileira. Em relação ao licenciamento ambiental, o senhor acredita que o governo vai recorrer à justiça? Olha, os temas que são constitucionais, inevitavelmente o governo vai continuar questionando e vai continuar contestando. Nós não fizemos nenhum acordo sobre a apreciação desses vetos. Nós agradecemos ao presidente do Congresso que por 2 ou 3 sessões seguidas concordou no adiamento dessa matéria, da apreciação desses vetos. Lamentavelmente, foi marcada a sessão do Congresso Nacional em que os vetos, pela posição da maioria dos líderes congressualmente, queriam a sua apreciação. Nós sustentamos a posição do governo, nós lamentamos que vetos muito sensíveis à questão ambiental e que enfraquece a legislação ambiental brasileira e que enfraquece a proteção do meio ambiente tenham sido derrubados. Alguns desses vetos, como por exemplo, proteção à Mata Atlântica, está consagrado na Constituição. A Mata Atlântica é um patrimônio material do Brasil, consagrado na Constituição dessa forma. Então, alguns temas, eu creio, que fatalmente serão levados ao questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal. Serão questionados, se não pelo governo, ou pelo governo, junto também pela sociedade civil. Isso não pode azedar ainda mais no ambiente político, o entendimento do Congresso Nacional? Não, mas o conjunto das pautas hoje foram discutidas, eu não tenho o que lamentar do ponto de vista a questão do licenciamento ambiental e a questão dos vetos ao meio ambiente. Tem uma maioria congressual que já estava formada há algum tempo, contrário a esse tema. Todos sabem a posição do governo, que é pela proteção ambiental, e por isso que aportou os vetos que aportou em relação ao tema relativo ao meio ambiente. Então, isso está dentro da conta. Assim, não tenho o que reclamar do conjunto da sessão do Congresso Nacional. Nós fizemos um bom acordo em relação ao Propag, aprovamos 2 PLNs de interesse do governo, conseguimos adiar a parte do licenciamento ambiental dos vetos relativos ao meio ambiente, e o restante dos vetos, o Congresso sabe qual é a posição que o governo tem e sabe também qual é a posição da sociedade civil. Então, o Congresso sabe que o governo continuará a atuar da forma que for necessária para que os mecanismos de proteção ao meio ambiente, que estão sobretudo consagrados na Constituição, sejam permanecidos, sejam mantidos. Líder, sobre a relação do governo com o senador Alcolumbre, sobre a indicação de Messias, como que o senhor tem visto as últimas tentativas de sanar esse impasse? Primeiro, assim, do ponto de vista da liderança do governo, nós não temos o que se queixar sobre a conduta do senador Alcolumbre, inclusive em relação a essa sessão. O acordo que foi feito para pautar o licenciamento ambiental foi um acordo imposto pela maioria congressual. O senador Davi
teve a sensibilidade, por exemplo, em relação a esse tema, de adiar a apreciação por 2 sessões. Ele participou da construção do acordo do Propag, que hoje e agora aqui celebramos, né? Eu tenho certeza que vai ter um momento em que o presidente da República, o presidente Lula e o presidente Davi irão conversar. Não tem controvérsias e não tem dificuldade para isso. Nós temos que agradecer muito ao apoio que o presidente Davi prestou desde antes da posse do governo do presidente Lula, por exemplo, com a PEC da transição. Então essa relação, essa situação é circunstancial e com certeza será sanada tão logo tem uma conversa entre os 2 presidentes. Já os votos necessários para Jorge Messias, o senhor está bem com a data do dia 10, o governo vai tentar adiar? Tem um trabalho que o próprio candidato já está fazendo, como todo candidato tem que fazer, que é procurar os votos e conversar. Eu não quero prever nenhum resultado, né? Tem uma data marcada, mas ainda não foi encaminhada a documentação aqui para o Senado. Nesse momento, à luz das circunstâncias do atual momento, o que deve ser feito é o ministro Messias seguir visitando, como está visitando, os senadores, e mais adiante nós veremos a melhor conveniência, seja para a leitura do relatório, seja posteriormente para a votação em plenário. Por que o governo ainda não encaminhou a documentação? O que está atrasando a mensagem para o Senado? É necessário ter uma conversa entre o presidente da República e o presidente do Congresso Nacional, e essa conversa terá. Eu não tenho a posição oficial sobre qual é o momento, mas certamente necessita, em primeiro lugar, de uma conversa entre os 2 presidentes. Essa conversa, no momento adequado e oportuno, ocorrerá. A data do dia 10 é razoável, senhor? Bom, não há de se falar na data do dia 10 se a documentação ainda não for encaminhada, né? Então, mesmo assim, a data do dia 10 é o tempo suficiente, temos uma semana para a conclusão das visitas, né? Eu acho que, assim como todo candidato em campanha, tem que ser assegurada ao candidato a abordagem aos eleitores. Os eleitores, neste caso, são 81 senhores e senhoras senadores e senadoras, né? Então, a data adequada é a data em que o candidato possa fazer todas as visitas que são necessárias. Por enquanto, está marcado o dia 10, o candidato está trabalhando para fazer todas as visitas até o dia 10. O envio dessa documentação depende... talvez empurrar essa votação para Não tem nenhuma estratégia pensada nem elaborada. Tem um momento que ocorrerá, que é o momento da conversa do senhor presidente da República com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, né? No momento mais adequado e oportuno, essa conversa se concretizará. O envio dessa documentação depende... Quem sou eu? Eu não tenho nem roupa para isso, né? Para a construção dessa conversa, os 2 presidentes sabem se comunicar, os 2 presidentes têm a interlocução direta, não precisa de intermediário nas conversas entre o presidente do Congresso Nacional e o presidente da República. O ministro Messias ligou para o presidente Davi Alcolumbre e a ligação foi rejeitada, e até por isso que ele mandou a carta a carta direcionada ao Senado. Como que o senhor vê essa rejeição? Eu não tenho informação de rejeição, de ligação rejeitada, mesmo porque isso é muito pessoal. Eu não sei como essa rejeição de ligação se dá, né? O que eu sei é que teve uma carta do ministro Messias e teve uma manifestação na sequência da parte do presidente do Senado. Então, essa comunicação se dará e, enfim, eu tenho certeza que em um momento adequado o presidente do Senado deverá dialogar e conversar com o ministro indicado do Supremo Tribunal Federal. Líder, mas o envio dessa documentação depende do ministro Messias conseguir o número de votos? Não, tem algo que, reiterando para todos vocês, tem algo que ocorrerá. Uma conversa entre o senhor presidente da República e o senhor presidente do Congresso Nacional. No momento oportuno, adequado, essa conversa ocorrerá. A mensagem e as datas é uma circunstância dentro desse todo. Tá bom? Obrigada. Mais cedo o senhor falou que não houve acordo para pautar o licenciamento nem para votar. Quem que é essa responsabilidade, então, desse tema ter vindo para o plenário? Para ser claro sobre a questão do licenciamento, da parte do governo não teve nenhum acordo para apreciação deste veto. Este acordo é uma imposição da maioria dos líderes congressuais da Câmara, dos líderes da oposição, dos líderes do centro. Isso é um acordo firmado entre a maioria dos líderes no Senado, dos líderes partidários do Senado e dos líderes partidários da Câmara. Da parte do governo não houve nenhum acordo para pauta. Ao contrário, nós agradecemos esse tema ter sido adiado por 2 vezes, apesar
da pressão dos líderes partidários para que esse tema fosse tratado. Da parte do governo, nós consideramos lamentável a derrubada desses vetos. A derrubada desses vetos enfraquece a legislação ambiental brasileira, vulnerabiliza os nossos ecossistemas, sobretudo o ecossistema da Mata Atlântica. E o governo vai continuar persistindo sobretudo, nos temas que são constitucionais, que sejam preservados conforme os termos que foram vetados pelo presidente da República, se for o caso, até recorrendo à Justiça. Obrigado, Lívia. Obrigada.